Olá, pessoal. Gostaria de dar boas-vindas a nosso painel. Um painel um pouco diferente. Nós vamos tratar de perspectivas de multilinguismo e inclusão digital dos povos indígenas na internet do Brasil. Ilustríssimos, nós temos aqui o professor Mário Ramon Villalba Filho, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. E é um grande prazer, professor, muito obrigado. Nós conseguimos agregá-lo só mais para frente do processo do painel, mas sua contribuição certamente vai agregar muito ao nosso painel. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu, Mark Datsgeld, eu sou conselheiro da ICANN e diretor de uma pequena consultoria de governança da internet chamada Governance Primer, que trabalha muito com essas questões linguísticas. E sem esquecer da nossa rapporteur, a Jaqueline Pigato, da Unesp. Muito obrigado, Jaqueline, pelo apoio hoje, tá? E vamos ter algumas questões interativas hoje. Nós vamos trazer alguns vídeos para vocês por alguns motivos. Quando nós tratamos do tema de línguas nativas, o que acontece é assim, tem um pessoal que é empolgado por línguas, o pessoal nerd das línguas, né? Então, esse pessoal é bem envolvido nesse tema, tal, conhece, mas o que é interessante é que, por mais que muitas vezes o público geral goste da ideia da preservação linguística, ache uma coisa importante, nunca teve contato com essas línguas, por uma questão de falta de exposição, por uma questão de falta de presença na mídia. Então, nós vamos iniciar agora com um vídeo que é exatamente demonstrando um pouquinho de o que seria esse conteúdo, tá? É um vídeo do Chamar Vicente, e eu vou pedir para o pessoal da técnica passar para nós, para a gente poder ter esse primeiro contato, assim que puderem. Eu greco ijara. Ecatu uma coisa que aconteceu pensava eu rendoro de peitai na mão. Catu tá de rua uma coisa. Porque o ijara. Ecatu ore uma pensava tá no beru. Romombe uma oina. Romombe baina para rojo para o pecado, rojo para o jahu. Ora, junte para o guapeiro, mas minha amante, para minha irmã, o ijara, que o entendeu ainda. Mas era o nascente com a a vezes de perdeva, o pipaja tapi, vai com ijara de pede. A com a proteção é que branco peranhepe. Onde já apoio para que a mas sempre para me manter sempre a geruria e com que ora lo adorai terei pona para ter porque o meu saúde de Então, interessante nós vermos já algumas características que nós vamos tratar um pouco mais para frente no painel, mas né, um hibridismo, né, linguístico, palavras em português, uma série de questões que a gente vai tratar da importância disso. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Mário para fazer as considerações iniciais aqui do painel. Professor, por favor, a palavra é sua. Minha carujo, te coporá, tanha, guaguachu, hambare, magma, pave, pebengona. Acabei de falar boa tarde para todos, saúde, coragem, força para todos nós. Como você falou, sou professor de língua guarani da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Praticamente até o dia de hoje, a UNILA tem curso de letras, 2 cursos de letras, onde a língua guarani, que é uma língua indígena da região aqui do nosso Paraná, é obrigatório o curso de letras, e é o único curso no Brasil inteiro, uma língua indígena, uma parte de um currículo de um curso de letras, por exemplo, ou qualquer curso como língua obrigatória, que não nós temos, não há nenhum
num lugar do Brasil onde o ensino da língua, de uma das 275 línguas indígenas seja ensinada de forma obrigatória. Só na UNILA temos isso, lamentavelmente, né? Como já falou o Mark também nesse sentido. E falando justamente nisso, queria até começar falando justamente nesse sentido, de que essa diversidade linguística encontra-se ameaçada, né? Atualmente, falando em questões mundiais, existem entre 6 a 7 mil línguas no planeta Terra. Cerca de 97% da população mundial fala apenas 4%, enquanto 3% da população mundial fala mais das 96 línguas restantes, né? A grande maioria dessas línguas são faladas pelos indígenas, né? Como já foi falado aqui, né? O Brasil tem uma multiplicidade de línguas enorme, né? Também se estima que mais da metade dessas línguas serão extintas em pouco tempo, né? Que cerca de 90% das línguas desaparecerão até o final deste século. Isso é de acordo à Unesco, tá? A citação aqui, né? Pode passar para a seguinte página, por favor. Na seguinte, tem um gráfico aqui do IBGE, como foi falado aqui, o IBGE 2010 indicou que existem 274 línguas que responderam línguas diferentes indígenas aqui no Brasil. Obviamente, essas 274 línguas, segundo os linguistas que trabalhamos com isso, que trabalhamos na parte da ciência da linguística, disso aí podemos calcular que existem 180 línguas indígenas diferentes, né? O resto podemos considerar como variantes de outras línguas, mas o que nós que estudamos as línguas indígenas, estamos na conclusão de que são 80 línguas indígenas diferentes aqui no Brasil, né? E como vocês podem ver no gráfico, como já falei da perigo de extinção, dos 180 línguas indígenas, 57 dessas línguas somente tem menos de 100 pessoas, 0 a 100 pessoas que falam ainda essa língua. Quer dizer, 32% dessas línguas, ou 57, né, um gráfico que foi feito no IBGE, menos de 100 pessoas. Entre 100 e 500 pessoas, 67 línguas, que equivale a 43%. Entre 500 pessoas e 1.000, são 10%. E somente o 15%, quer dizer, das 180 línguas, somente 27 são faladas por mais de 1.000 pessoas. Para perceberem o perigo de extinção na nossa multiplicidade de línguas. Esse é um material que acho interessante, foi veiculado em 2020 pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Se vocês procuram no Google Diversidade Linguística Indígena, Estratégia e Preservação, vocês já vão encontrar um PDF que tem em torno de 36 páginas, resumindo tudo que está sendo feito a favor das línguas indígenas. A próxima página, por favor. Bom, eu estou trabalhando muito, na UNIL trabalhamos com questão da América Latina, e continuando falando das línguas indígenas, aqui vou citar alguns países da América Latina, que têm maiores diversidades linguísticas. Por exemplo, o Brasil, como eu já falei, são 100 línguas, México 68, Colômbia 65, Peru 48, Venezuela 37 línguas indígenas e Bolívia 33, né? Obviamente, cada um deles além da sua língua oficial, no caso do Brasil, português e do demais espanhol, né? Os países que têm menor diversidade linguística são Guiana Francesa 6, Honduras 6, Nicarágua 6, Suriname 5, Belize 4, Salvador 1. Cuba, República Dominicana, Uruguai e Caribe Insular não possuem línguas indígenas atualmente. Aqui do lado direito, vocês vão perceber que no mapa da América Latina, cada país, de acordo com o que foi também levantado em 2010, quanto porcentagem da sua população se autodeclara indígenas, né? No Brasil, equivale a 0,5%. No Brasil, somente 900 mil pessoas, equivaleria a 0,5% em 2010, se autodeclaram indígenas, né? No México já é 15%, na Colômbia 62% da população se declara indígena, e esse Paraguai, apesar de ter uma
como segunda língua Guarani, apesar que a população, mais de 97% da população fala ainda a língua Guarani, uma língua indígena, somente menos de 2% se autodeclara indígena no Paraguai. E assim sucessivamente, em toda a América Latina, tem mais que estão em menos, né? Próxima página. Essa questão de perspectiva dos estudos acadêmicos e esforços de sistematização da aplicação da língua indígena, eu queria começar a falar um pouquinho mais desse tema. Próxima página, por favor. Aqui tem vamos falar primeiro da parte acadêmica dos povos indígenas. A gente fala de povos, atualmente a gente não utiliza mais a palavra etnia, né? Estamos chamando de povos. Nesse caso, eu represento o povo, trabalho com o nome, falo o nome do povo Guarani, esse povo que atualmente está aqui no Brasil, em vários estados do Brasil, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, no Paraguai também, que é língua oficial, na Bolívia também é língua oficial, também a Guarani, no norte da Argentina, é uma nação, um povo Guarani que está ocupado, que já existia antes da formação de todas essas nações atuais, eles já estavam aqui, esse mesmo espaço diverso, né? E aqui está falando atualmente do ingresso dos indígenas no ensino superior, por exemplo, tanto como público. Esse aqui é um número do INEP, que é o Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais, do MEC, e que entre 2010 e 2016, como vocês podem perceber aqui no gráfico, em 2016, praticamente já tinha, segundo o que está aqui, mais de 47 mil indígenas estudando nas universidades, né, um aumento de mais de 500%. Isso em 2016. Até o ano passado, a gente está contabilizando em torno de 65 mil indígenas que estão ocupando as vagas nas universidades públicas e algumas também privadas, né? E o interessante é que a maioria também do sexo feminino, né? As indígenas que estão ocupando esse espaço, muitas lideranças também indígenas estão ocupando esse espaço aqui, né? Eu acho que é bem positivo para a gente poder ocupar esse espaço da universidade e poder levar em frente essas questões. Outra página, por favor. Aqui simplesmente só para dar uma citação de como a gente pode fortalecer as línguas indígenas, né? O IPHAN, né, Instituto de Patrimônio Histórico, que eu acabei de citar, eles fizeram um trabalho magnífico, chamou vários povos indígenas, né, uniram vários jovens e começaram a levantar questões de como poderia fortalecer a língua indígena e quais são os itens que estão, de alguma forma, atrapalhando, vamos dizer, está impedindo de fortalecimento dessas indígenas. Entre eles está o uso da internet, favorecer mais o uso da internet. Eu posso ver, por exemplo, diálogo sobre a língua, falar da língua, compartilhar mais conhecimentos, reunião com mais rituais, porque a maioria dos povos indígenas tem um como estamos chamando, alta porcentagem de espiritualismo, somos muito espirituais, né? Passa para a próxima página também, por favor. Eu mostrei os 4 grupos aqui, o 5º grupo também tem vários, né? Vários itens que eu acho interessante. O próximo slide, por favor, aí. Então, toda essa reunião de palavras, de frases, foi juntada nessa árvore de palavras, né? Como aqui diz, nuvem de palavras, que sintetiza e coloca em evidência algumas das ideias centrais traduzidas pelos 5 grupos de diálogo sobre o que favorece o fortalecimento. Essas seriam palavras que favorecem o fortalecimento das línguas indígenas, né? Quando a gente fala língua, está falando da cultura também. Língua e cultura a gente não separa, né? Talvez justamente isso que a gente vem trabalhando bastante. E nesse caso, é valorizar a história indígena, não é só a história ocidental contada nas escolas, contada nos livros, como se nessas terras, antes de 1500, não existisse ninguém. E, na verdade, quando chegaram os europeus nessas terras, já existiam indígenas. Eu moro aqui, estou na região das cataratas do Iguaçu, e aí fala, né, que foi o cabeça de vaca que descobriu cataratas, não que espera aí, calma aí,
Peraí, quando ele chegou aqui já tinha indígenas, né? A mesma indígenas que falava a mesma língua que eu falei com vocês, que vocês assistiram no vídeo também, essa mesma língua já era falada aqui. Muito antes de Cabeça de Vaca chegar aqui nessas cataratas, né? Eu moro em Foz do Iguaçu. Já se falava essa língua e continua se falando, pelo menos em muitas questões, a existência, né? Esse povo que recebeu a Cabeça de Vaca perto no Catarata de Iguaçu, sobreviveram, ainda estamos, não conseguiram matar todos. Vivemos e estamos vivos, né? E uma das palavras que saiu desse trabalho todo também são essas palavras maiores, né? Valorizar a história local, a história dos povos indígenas, os jovens que estão se formando, a união, o encontro, os jogos, tecnologias também fundamental. A gente acredita muito nas tecnologias, é isso que facilita muito, dá uma frente tremenda para fortalecer a diversidade linguística, os jogos virtuais ou não, presenciais, o cine, né, o cinema também aparece aqui, o anciãos, que é o nosso maior resguardo da sabedoria, inclusive, vocês acabam de assistir um par bem com Vicente, que é um dos anciãos, nossos sábios Guarani, e estava até contando a gente como que a água é importante para esse povo, né, relaciona para as águas. Tem uma guardiã chamada Jara, e são esses guardiães que protegem o meio ambiente e protegem as águas. Então, ele falou rapidamente de quando a gente vai para o rio, já vai conversando, já pensando para esse Jara, para esse guardiã, dizendo, estou indo visitar você, estou indo lá do seu rio, ou estou indo para pescar, ou estou indo para tomar banho. Já há um diálogo com o meio ambiente, há uma conversa, né? O Chambon, o ancião, já conversa com esse espírito das águas, que ele vai esperar ele lá perto do rio, assim, né? Então, há assim, um relacionamento diferenciado sentido. Então, todas essas palavras que vocês conseguem ver aqui são as que, de alguma forma, ajudam a fortalecer a multilinguismo, né? A arte também. E na próxima página, realmente, o contrário, né? Seria principais fatores que dificultam o uso das línguas indígenas, né? Essas são as palavras que dificultam o uso das línguas indígenas. E você pode ver, essa primeira coisa que chama a atenção, escolas, né? E aí está, o nosso ensino, a nossa escola ocidentalizada, a nossa escola europeia, totalmente ocidentalizada, inclusive as escolas indígenas também tem que entrar no esquema, assim, tem que entrar no esquema do MEC, tem que ter seu currículo bem quadradinho, que já vem de Brasília, muito pouco tem a participação dos próprios indígenas. Eu participo de uma escola indígena aqui em que dos 30, talvez, professores, 3 são indígenas, e somente falando a sua língua numa outra aula. Então, é um tema super difícil, né, você levar. Então, são essas palavras que de alguma forma dificultam, né, a manutenção, a valorização das línguas indígenas. Aqui a gente vê outras palavras, medo, a discriminação, o português também como língua oficial, como língua imposta pelo colonizador, e só no resta tem que falar e terminou, né? Tem a palavra medo também, aí eu vou ocupar um pouco de vocês aqui. Eu passei toda a minha infância e minha adolescência tendo muito medo da língua que eu tinha, porque eu falava só Guarani na época. Comecei a falar espanhol, português na escola e tinha muita discriminação, né? Na época não se falava de bullying, eu hoje que se fala muito isso. E todo esse medo e vergonha que eu senti na minha adolescência e a minha infância e adolescência, medo e vergonha que tinha da língua, isso foi se transformando graças à educação. Quando eu cheguei na universidade, percebi que realmente eu tinha uma língua diferenciada. E graças aos colegas da universidade, nesse caso, comecei a estudar na USP, foi assim um total na minha vida. Eu comecei a ter orgulho. E hoje, para mim, é uma questão de orgulho, de luta, de satisfação, e inclusive meu ganha-pão também na universidade. Esse concurso, eu estou aqui como professor, então, de medo e de vergonha passou a ser um orgulho para essa língua, né? Então, tem muitas palavras aqui, a gente tem que tratar isso, a violência que tem com relação aos povos indígenas, o preconceito,
o consumismo, aqui diz capitalismo, mas eu falaria muito consumismo exacerbado, tudo isso é que a gente está pensando atualmente. Próxima, por favor. E aqui, simplesmente, também não vou, né, me perguntaram como que é feito o ensino da língua, por exemplo, na internet, e vocês veem aqui, são vários itens, em meia hora, próprio o YouTube foi me passando, né, tudo o YouTube, são aulas diversas, vários indígenas dando aula de graça na internet, outras pessoas até cobram um pouquinho para ajudar, por exemplo, tem aqui o Luan Apucá, né, em Eponato Peurani, que dá uma aula de 2 meses, ele uma taxa simbólica para quem quer aprender, ele ensina, e essa taxa simbólica é vertida na manutenção para a sua própria aldeia, lá em litoral de São Paulo. Então, é uma forma também de tentar conseguir recurso e poder ajudar a própria comunidade. Achei super interessante. E aqui são todos os sites que consegui juntar a hora só de todo o grupo que faz aula. Nesse caso, só o Guarani, né? Tem as outras línguas também, tem mais de, como falei, são 180 línguas, muito deles sendo promocionado pela internet. Próxima página. Aqui também, só para colocar um exemplo, no curso da pandemia, esse aqui não são produções nossas, a gente viu aí passando de uma aldeia para outra, são 2 PDFs, são 2 materiais, não é uma página, só um material de 15, 40 para cada um deles, onde foram distribuídos nas aldeias em forma de PDF, pelo celular e tudo que é possível, de como se cuidar na pandemia, né? São 2 materiais totalmente em Guarani, sem tradução português, onde os indígenas podem realmente ler em Guarani, na sua própria língua, e ter aquele cuidado com relação ao Covid-19. São 2 materiais, e tudo isso conseguimos trabalhar através do nosso site. Nós temos um projeto de extensão, trabalhamos aqui na UNILA, com os povos Guarani do estado do Paraná, e esse é tudo aqui no nosso Educom Guarani, que é um site que habilitamos, onde, assim, resumidamente, temos feito alguns trabalhos de capacitação tecnológica, vamos chamar assim, entre aspas, para os povos indígenas, onde eles mesmos gravam nos seus celulares vídeos, por exemplo, esse que vocês assistiram agora foi gravado num celular, né? A legendagem e a transcrição em Guarani foi o que eu fiz, né? Já que eu tenho esse domínio de 2 línguas, como se fiz legendagem, mas as gravações, tanto de fotos, de áudio, de imagem, de desenho, você pode verificar nesse site educomguarani.tk, que é o resultado do nosso trabalho de toda a população guarani nesse site. Ok? Mais seguinte, por favor. E a pergunta, já finalizando a minha intervenção, ocupa muito tempo também, que o próprio Ourinis nos deu um desafio, né? Estamos tendo avanços no multilinguismo no Brasil? Então, respirar fundo e responder, porque realmente luta existe, trabalho existe, está havendo um empoderamento das tecnologias, estamos chegando na internet está chegando, estão trabalhando nas escolas, a universidade, absorvendo esse conhecimento, também na universidade, como, pelo menos na UNILA, estamos trabalhando o que a gente chama de cotas epistêmicas, que simplesmente é contratar os sábios, tanto os sábios indígenas, sábios quilombolas, para que nos dê aula do seu conhecimento na universidade. Obviamente, serão contratados, serão pagos por esse serviço, porque são professores, são mestres de seu conhecimento ancestral, e para que também venha aqui na universidade e dê aula para a gente, né? Mesmo que seja na sua língua. No caso, por exemplo, o Chamoi, posso convidar ele a falar em Guarani, eu traduzo ao português, etc. Também é uma forma de chegar. Então, está havendo um trabalho, precisamos trabalhar mais ainda, e lamentavelmente, nesses últimos anos, meses, talvez a luta maior seja pela sobrevivência, porque as aldeias estão sendo invadidas, como se sabe, a Amazônia inteira está sendo invadida por guerrilheiros, etc. Então, há um perigo mesmo de extinção, principalmente nessa época. Esses 500 anos de resistência, de luta, está terrível. A famosa guerra guaranítica feita 300 anos atrás
onde espanhol e português se juntaram contra os Guarani, né? Continua a guerra em Mato Grosso do Sul, continua se matando, então a guerra não acabou, estamos ainda em constante luta e resistência. Próximo slide, já é o último. Então, a gente, só para começar a discussão, essa é a minha parte, e estamos aqui disponíveis para continuar conversando. Esse é meu e-mail, mariacomunica.yahoo.com. Muito obrigado, AguiDVT, Haivet. Eu gostaria de agradecer demais o professor Mário. Eu acho que essa abertura, assim, é incrível para tudo que a gente quer discutir hoje. Alguns dos slides ali, eu acho que chamam muito a atenção. Aquela nuvem de palavras, né, dos impedimentos em particular, é algo que, para mim, ficou extremamente destacado nessa apresentação, de nós pensarmos quais que são os obstáculos, e aí, geralmente, a gente vai pensar 1, 2, 3, 4, mas você vendo aquilo naquela dimensão, você fala, caramba, realmente nós temos uma longa cadeia de coisas para superar, e eu, com isso, para mim, já conecta diretamente, assim, com o tema que eu queria trazer hoje para todo mundo. Então, aqui na UNILA, estamos em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, fronteira com a Argentina e Uruguai. Aqui, tradicionalmente, é uma região de forte cultura indígena, especialmente Guarani, né? Também temos os Caigangue, né? O Caigangue aqui no interior do Paraná, mais no centro do Paraná, e os Guarani mais na fronteira, porque é uma nação, um povo que está muito circulando entre a Argentina, Uruguai e o Brasil nessa região, Paraná e parte do Paraguai e a Argentina também. E nós já viemos trabalhando já desde a universidade com os povos indígenas aqui, a zona Guarani, né? E a nossa preocupação maior é pela língua deles, né? E só para tentar lembrar um pouco do que o Sábio falou também com relação às características da internet, aqui nós trabalhamos muito na língua guarani, como professor trabalho muito, e a gente faz o mesmo trabalho junto com a Paulina colocou, fica muito emocionado com a Esterena, que trabalha na comunicação. A gente faz o mesmíssimo trabalho com ele também, levamos câmeras, ensinamos como a parte técnica, eles gravam vídeo, gravam áudios, inclusive os sábios, não somente as crianças das escolas, também os jovens, os anciãos também, tanto assim tem até vídeo pelos anciãos da sua aula, seu conhecimento, através dos vídeos, então está tudo tentando de colocar no site disponível, estamos trabalhando muito com esse sentido. E especificamente o nosso povo Avá Guarani, né, aqui no Brasil, segundo os antropólogos, antigamente o Guarani estava dividido, que seria o Avá Guarani, que é parte do Nhandeva, os Buiá Guarani, que a maioria estão em São Paulo, litoral de São Paulo, e também os Kaiowás, que também estão no Mato Grosso do Sul. E todos falando a mesma língua, obviamente cada um com uma certa variante. Toda língua tem sua variante local, né? O português paulista é diferente do português gaúcho, o português do Portugal. Então, tem essas variantes e que entre a gente também conseguimos conversar, né? Então, se nós nos aproximamos com eles e eles se aproximam conosco, estamos indo, passamos dias compartilhando com eles, ele também veio da cidade. Atualmente tem vários estudantes jovens que estão estudando com a gente na universidade, entrou depois que nós fizemos ingresso inicial, conseguiram entrar também na universidade pública, nesse caso, e estamos trabalhando. Atualmente também, trabalhamos muito pela língua, por isso que trabalhamos na a transcrição dessa língua guarani e a tradução, que esses vídeos gravados pelos anciãos possam assistir em Guarani, como está escrito em Guarani, e também entender a tradução ao português, que também é nossa essa tradução, né? E além disso, no próprio site, até coloquei no começo aqui, educomguarani.tk, também temos uma sessão de aprender Guarani, ou depois de aprender vários PDFs, vamos juntando durante todos os últimos anos dos meus estudos, mais de 90
dicionários em Guarani, cursos gratuitos em PDF, link, você pode entrar, vai ter vários cursos gratuitos, pagos, etc, etc. E justamente esse mês abrimos uma sessão só de Guarani. Colocamos assim, uma página assim, que você vai clicar lá e vai ver Guarani, né? É uma página somente Guarani, não outra língua ali. Então, aí quem entende Guarani, são vídeos somente, sem função nenhuma, são livros escritos somente em Guarani, são PDFs, são links que só trabalham em Guarani. Nós criamos um grupo do WhatsApp, que é um grupo assim, mais de 100 pessoas indígenas e não indígenas, onde falamos somente Guarani, não falamos outra língua, tentamos manter vivo essa língua, conversando, fazendo tanto áudio como na escrita. E falando nisso, só um detalhe de princípio, na escrita, muito complicado para a gente, porque como não é aqui no Brasil, por exemplo, como não é uma língua oficial, toda região, cada aldeia escreve do seu jeito. Por exemplo, a palavra Nhandê, que significa nós, né, nós, tem gente com NH, tem gente que escreve com N do castelhano. Por exemplo, a letra E, no Nhen, que significa falar, a gente fala Nhen. Esse En não existe na grafita. Então, toda vez que a gente escreve Nhen, quando você passa de um lugar para outro, esse é deturpado, né? Por exemplo, o nome da minha de doutorado, que tem a palavra En, quando fui cadastrar no Lattes, ele automaticamente desmontou tudo, perdeu o sentido, o título da minha dissertação, da minha tese, porque não reconhecia aquele logo, o En, por exemplo, não reconhecia, né? Então, e tem outra palavra, a letra, o Y, né? O Y, ou Y, como se fala em espanhol, a gente tem um som de U. Esse U significa água, sempre terra, vento. Então, a palavra U, que é um vogal gutural, difícil de pronunciar para muitas pessoas, por exemplo, né? Aqui falam Iguaçu, Iguaçu, água grande. Por exemplo, Jacareí. Jacareí parece que é um jacarezinho, não, Jacareí do Rio do Jacaré. Tudo que começa com I, no Brasil, deveria ser água, é o rio, né? Ipanema, água que pereceu, já não serve mais, alguma coisa assim. Então, esses são palavras que a gente está lutando. Não, tudo bem, no Paraguai tem uma língua oficial, tem uma grafia oficial, tem uma academia oficial, inclusive eu sou correspondente da academia lá no Paraguai, colaboro com eles, mas aqui no Brasil a gente não... É uma guerra, não é uma guerra, assim, uma diversidade de escritas diferentes que fica difícil às vezes, né? Eu escrevo também artigo em Guarani, mas só tem que ser vários tipos de tipos, e é uma luta entre a gente aqui, né? Às vezes, não, você tem que respeitar da forma que, por exemplo, o pessoal, os Guarani de São Paulo escreveram de uma forma, os Guarani do Paraná escreveram de outra forma, mas mesmo assim a gente dialoga, tanto na escrita como na oralidade. Eu acho importantíssimo esse projeto, porque, assim como a Poliana falou, valorizar essas línguas. O jovem muitas vezes quer esquecer a língua, mas faz questão de falar em Guarani. Eu tive uma experiência, a primeira vez, quando fui em Mato Grosso do Sul. Eu sou professor de rádio também, trabalho com rádio, fui radialista há muito tempo, né, em São Paulo também. Quando fui dar aula de rádio lá na comunidade indígena, no Mato Grosso do Sul, eu cheguei falando em português, eu sou da USP, eu vou dar aula de português, fui dando assim a característica do rádio, para fazer locução, tecnologia, naquela época, 15 anos atrás, né, não tinha muito internet na época. Eu falando português, uma boa com ele, vamos fazer programa. Eles fizeram programinhas de tudo em português, que é sertaneja, falando português, e ele cochichava em Guarani lá no fundo, e ele não sabia que eu entendia isso, né? Aí eu percebi, não, esse cara está falando nas minhas costas, achando que eu não entendo Guarani. Eu fiquei quieto no meu canto. Aí eu fiquei falando português, dei aula de rádio em português, aí na noite, do dia seguinte, eu voltei já falando Guarani totalmente com ele. Aí eles assustaram, como assim, né? Aí eu falei, fica à vontade, fale na sua língua. E a partir daí começaram a fazer rádio em Guarani, começaram a falar em Guarani, poesia, cantar em Guarani. Tanto assim que até criar uma rádio em Guarani naquela época, em 2004, já faz bastante tempo, até virou notícias aí em vários lugares, e a questão de dar essa liberdade, né? Como eu falei no começo, às vezes a gente tem um medo de nossa língua, não, ninguém me entende, eu sou meu tímido, eu já sofri bullying porque eu estou falando
uma língua que não, eu falo alguma coisa que não entendo. Eu falo errado português, que eu falo português, falo errado, e alguém me xinga porque eu falei errado, não é não, assim, um ignorante, se civiliza. Então, uma coisa que me marcou muito na minha infância, me falavam, se civiliza, né? É de civilizar na Guarani, né? Se civiliza, entendeu? Dizendo assim, esqueça a sua língua e fala o espanhol, fala o português. De gente, fala como gente, né? E não como bicho, né? Que nossa, na época, nossa língua indígena é chamada de língua de bicho, né? Hoje não, hoje é um orgulho, e eu acho que, para mim também, para a minha colega aqui, Poliana, tem aqui na mesa, e me sinto muito emocionado, me senti muito, apesar que a terena é outra língua, é outra tronco linguístico, eu não entendi nada que ele falar, quando falava algumas poucas coisas, mas eu acho que é por aí mesmo, acho que eu tenho que dar para eles as ferramentas que eles falem por si mesmos, né, e parar de a gente falar isso. E o importante também, está na hora que eles saiam e ensinem para a gente, né, esse relacionamento que o sábio indígena tem, essa conversa, eles até hoje, a gente já perdeu, o branco já perdeu essa linguagem, essa comunicação com o meio ambiente. Ninguém mais conversa com as árvores, com os bichos. Não, já perderam. Eles continuam falando, sim, eles conversam com a chuva, conversam com a água, com as plantas, com as pedras. Então, essa sensibilidade do meio ambiente ainda precisamos resgatar. E eles têm a chave e o conhecimento para isso. É isso. Eu acho incrível que eu queria reconhecer o comentário da Giselda e, na verdade, o professor Mário, ele arrolou a resposta dela na exposição dele. Então, no fim, nós conseguimos. Giselda, espero que tenha respondido a sua colocação. Achei que ficou muito bem amarrado. Eu realmente, depois disso, eu teria muito pouco a adicionar. E eu gostaria de prosseguir aqui para o encerramento do nosso workshop, apesar de ter um gosto de que daria para a gente ficar mais uma hora falando disso, né? É por isso que eu queria agradecer demais a comunidade do Fórum da Internet, do FIB, pessoal do NIC, por ter abarcado isso, o pessoal do Comitê de Seleção por ter escolhido o nosso painel, porque eu acredito que é uma abertura de um caminho. Eu gostaria de pensar que outras pessoas no futuro vão ver que isso constou na grade e vão se sentir na liberdade de trazer propostas sobre isso, de olhar e falar, então o pessoal lá em 2021 já falou sobre isso, de repente é um tema válido. Para mim é assim que a gente começa a construir esse tipo de relacionamento, né? Você abrindo espaço de alguma maneira, e sem o pessoal da comunidade seria impossível. Então, muito obrigado, pessoal, por ter aberto esse espaço para nós. Eu gostaria de colocar que eu tenho certeza que para qualquer futura iniciativa que tiver, eu acho que nós estamos disponíveis para ajudar, para colaborar, e também, se não quiser colaborar com a gente, tranquilo também, só convide, não tem problema, assistiremos com o maior prazer. E eu queria agradecer demais aos nossos panelistas. Foi um pouco difícil a montagem do painel, mas eu acho que acabou exatamente do jeito que tinha que ser, assim, ficou excelente. Então, professor Mário, a palavra final é sua. Agulhete, Techai, Bareté, Guachu, para todos, coragem, saúde, juntos sempre podemos ser mais fortes. Eu acho que estamos na hora de, até pensando no nosso planeta, né, na saúde do nosso planeta, como dizia até o último indígena que estiver vivo, acho que o planeta ainda vai respirar. Então, pensando na nossa salvação, como diria o Ayrton Krenak, antigamente a gente se preocupava com nossa sobrevivência, né? As sociedades que se preocupavam pela sua própria sobrevivência. O nosso planeta, na verdade, precisa respirar. Nossa Terra precisa falar a sua língua, a nossa Terra, estou falando do nosso continente, precisa continuar falando a sua terra, a sua língua, pensar os seus espíritos. Então, acho que com toda a tecnologia, eu acho que precisamos resgatar um pouco esse nosso a nossa linguagem com o meio ambiente, com a alimentação, com as plantas, com as árvores, até com o frio, né, atualmente. Então, isso que eu agradeço também a oportunidade para todos aqui, organizadores, né, parabéns pelo trabalho, e excelente também, estamos disponíveis, estamos aí, obviamente vamos continuar conversando sobre isso, e a luta continua para a gente. Obrigado.
Muitíssimo obrigado, agradecendo ao pessoal da técnica por todo o apoio, Gabi, Pedro, Bel, todo mundo que ajudou na organização aqui do NICBR, muitíssimo obrigado. E com isso eu declaro o painel encerrado. Muito boa tarde para o pessoal que está nos assistindo, panelistas, muito obrigado.